Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Ficamos muito contentes com sua presença em nosso canal. Sejam muito bem-vindos. Nessa nossa série, A Aventura do Antigo Testamento, estamos procurando entender de que forma a Sagrada Escritura revela o plano de salvação de Deus para a humanidade. Salvação que se realiza através da história e das reflexões do povo bíblico. Estamos examinando os chamados profetas menores. Recordamos que esses profetas são chamados menores porque toda a sua composição é muito inferior em número de palavras em relação à de um só dos profetas maiores da tradição judaica. Agora vamos olhar para o profeta Abacuque. Assim como Jonas, o livro de Abacuque se concentra na batalha espiritual entre o profeta e a sabedoria, a providência e a justiça de Deus na sua ação na história humana. Esses dois profetas se questionam sobre os caminhos dessa justiça. Enquanto Jonas é mais narrativo, como vimos em uma postagem anterior, Abacuque dialoga com o Senhor e resolve suas dúvidas sobre a justiça divina, orientando e exortando o povo de Deus a viver pela fé nas promessas do Senhor, mesmo se os eventos do presente parecem contraditórios com elas ou inexplicáveis. A menção aos caldeus e a ameaça crescente que representam contribui para datar o livro antes de 587 a.C., quando a Babilônia tomou Judá. Segundo o profeta Isaías, no século VII, a Assíria ainda era uma potência que dominava o Oriente Médio. A Babilônia estava aumentando o seu poder. O livro de Abacuque se compõe de dois lamentos, a que se seguem duas respostas de Deus e a aceitação dessas respostas pelo profeta. Continua com advertências aos agressores e termina com um salmo de confiança. O profeta questiona Deus, este responde e o profeta aceita a resposta. As advertências, compostas de uma série de ais, são a resposta de Deus. No primeiro lamento, Abacuque questiona por que os maus têm sucesso. Deus responde que está preparando a Babilônia para destruir os que fazem o mal. No segundo ciclo, Abacuque questiona como Deus permite que os piores, como os babilônios, sejam um instrumento de julgamento para Israel. E Deus responde que, no tempo devido, a justiça será feita para todos. Mas aconselha a paciência, profere 5 ais contra os homens arrogantes, cujo orgulho é tão grande quanto o Sheol, o mundo dos mortos para os judeus. Aqui pode-se tratar de advertências em forma de hipérbole, relativas a quaisquer opressores, ou uma descrição específica do rei da Babilônia. A mensagem é de que a maldade dos homens maus recairá sobre sua cabeça. Experimentarão a destruição que impuseram a outros povos. Quanto ao salmo com que termina o livro, narra uma teofania do Senhor, na qual ele marcha do sul para o norte de Israel, teofania acompanhada de uma violenta tempestade e de um terremoto. O Senhor vinga o seu ungido, que aqui pode ser o rei Davi ou o próprio povo de Israel, e vinga destruindo os inimigos. Há um misto de imagens figurativas, que podem ser uma descrição do êxodo, a conquista da terra, ou outro dos grandes atos salvadores de Deus para com seu povo. É uma descrição poética do poder de Deus sobre as forças do mal. O perene interesse teológico e espiritual em relação ao livro se deve a esse questionamento da justiça de Deus. Se é todo-poderosa, por que os maus parecem prosperar? Também se deve ao conselho prático de aguardar por Deus vivendo a justiça e a bondade, pacientemente, confiadamente, o que culmina com a frase por demais conhecida: o justo viverá da fé. A melhor tradução da palavra fé, emuná, em hebraico, usada no livro, é a fidelidade e a integridade. Paulo cita essa passagem na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, na carta aos Gálatas, capítulo 3, e também o autor da Epístola aos Hebreus a utiliza no capítulo 10. A semente lançada por Abacuque cresce e frutifica, e dele o Novo Testamento busca os ensinamentos da justificação pela fé e da paciência diante das tribulações, tendo influenciado muito a piedade, a oração e a teologia cristãs.
Na missa, Abacuque aparece no 27º domingo do tempo comum, ao lado da parábola do grão de mostarda e do pedido dos discípulos para que aumente sua fé. Dessa forma, a Igreja está enfatizando a continuidade entre o Antigo e o Novo Testamentos. O livro encerra com uma das mais belas profissões de fé em Deus no Antigo Testamento, apesar de todas as evidências em contrário. Resumindo, Abacuque é o profeta da fé, cujo livro tão pequeno expressa a dinâmica das lutas da vida e a da relação com Deus, num mundo de visível injustiça, aconselhando ainda os fiéis a uma confiança total em Deus, para vencerem os obstáculos da vida. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.